a União de Mocidade aqui do Litoral Ocidental, uma região lindíssima do nosso estado. São cidades abençoadas, igrejas abençoadas, uma região muito especial. Eu sempre que venho aqui para essa região fico maravilhado com as belezas, com a fartura, com a gentileza, a hospitalidade do povo. É um povo muito simpático, muito carinhoso, e eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando de maneira muito especial a vida de toda a juventude. Quero por fim também deixar registrada aqui a minha gratidão pela vida do pastor Antônio José, que coordena o Incopaenda, que é um dos 28 projetos que a nossa convenção estadual possui em toda a extensão do nosso estado. Na jurisdição que está sob os cuidados da SEADEMA, nós temos hoje 28 projetos ministeriais. São projetos que auxiliam a mesa diretora da nossa convenção na realização de trabalhos como esse, através das extensões da Unilíder, também os polos da SEDAC, as promotorias da SEMADEMA, e assim todas as ações convencionais, elas ganham maior notoriedade, elas têm um maior alcance através dos projetos regionais. Eu quero louvar a Deus pelo Incopaenda, que acredito eu deve ser o projeto mais antigo. Se não for, é um dos mais antigos que nós temos no estado. Acho que é o mais antigo, né? O primeiro que se organizou foi o Incopaenda. Deus abençoe grandemente nosso pastor Antônio José, bem como toda a coordenação, todos os pastores que fazem parte da coordenação e também todos os pastores que presidem os campos ou auxiliam os campos que fazem parte desse abençoado projeto. Amados, eu quero convidar-vos a lermos a palavra de Deus para trazermos aos nossos corações uma meditação, uma reflexão bíblica para o nosso crescimento espiritual. Daniel capítulo 1, versículo 8, é o texto que vocês escolheram como base para o tema da EBJ desse ano. O tema é valores inegociáveis. Esse é o tema, e o versículo que vocês escolheram para dar base a esse tema é o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, louvado seja Deus. Esse livro do profeta Daniel é um livro muito inspirador, e através desse livro e dos relatos que nós encontramos nesse livro, nós recebemos da parte de Deus renovo espiritual, renovo na nossa fé, renovo na nossa confiança em Deus e na convicção de que servir a Deus e obedecer-lhe, independente das consequências que isso possa trazer, é sempre a melhor decisão a ser tomada. Eu vou fazer a leitura aqui utilizando a versão Almeida Revista e Atualizada. Se a sua versão for diferente ou for outra versão, as palavras podem ser um pouco diferentes da que eu vou ler, mas o sentido final é o mesmo, portanto não há prejuízo em você me acompanhar, seja qual for a versão que você vai utilizar. Mas o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Quem pode dizer amém? Amém? Você pode repetir comigo essa frase na Almeida Revista e Atualizada, a versão que eu li? Quem tiver deve ter acompanhado as mesmas palavras. Quem não tem, eu só quero que você repita comigo bem forte, após mim, essas duas primeiras palavras, dizendo assim: resolveu. Mais forte: resolveu. Daniel. Agora de uma vez: resolveu Daniel. Pronto. Todo o segredo da vida de Daniel, do sucesso que Daniel teve, da projeção que Daniel teve em Babilônia, tem início nessa sentença, nessas duas palavras. É exatamente aqui que ocorre uma decisão que gerou consequências gloriosas para a vida daquele jovem, e que passou, após esse episódio, ainda longos anos servindo a Deus ali em Babilônia. Todo o sucesso que Daniel conseguiu alcançar na vida, porque Daniel era um expatriado,
Daniel havia sido deportado de sua terra natal, a terra de Judá. Aquela terra, bem como o povo de Israel, estavam debaixo de uma sentença divina por causa do pecado, da idolatria, da rebeldia daquele povo. E por conta disso, Deus os entregou nas mãos dos babilônios e aquele povo foi destruído. A cidade de Jerusalém foi destruída e o povo foi deportado, levado cativo para a Babilônia, iniciando-se aí um cativeiro babilônico que durou aproximadamente 70 anos. E Daniel estava em Babilônia exatamente por isso, porque ele havia sido levado juntamente com os seus irmãos, com os seus companheiros, com as pessoas do seu convívio, haviam sido levados para aquela terra distante, para a terra de Babilônia, para o rei de Babilônia. E Daniel, na condição de um expatriado, era uma pessoa que havia perdido todos os seus direitos. Ele era um escravo, na verdade. Ele estava numa terra estrangeira, ele estava sem nenhum direito, havia perdido todas as posses, sua família havia perdido tudo, porque eles haviam sido levados agora para viver em um lugar distante do seu lugar natal, do seu lugar de origem. Isso era principalmente uma estratégia para descaracterizar completamente a cultura de um povo e impedir que aquele povo se reorganizasse e voltasse a ser forte novamente. Para que esse povo não tivesse mais essa oportunidade, os imperadores usavam essa tática da expatriação. Tira o povo da sua terra, leva para outro lugar, e aí eles vão esquecer dessa terra, vão perder todos os vínculos, vão romper as raízes culturais, religiosas, históricas, familiares, e vão construir outras raízes nos lugares onde estiverem, e nunca mais serão aquele mesmo povo que foram outrora. Era mais ou menos essa a ideia que os imperadores tinham quando tiravam o povo do seu lugar e levavam para outro. A situação de Daniel era essa em Babilônia. Ele não era nada mais do que uma pessoa sem pátria, sem nacionalidade, uma pessoa que havia sido tirada da sua própria terra, arrancado, levado para uma terra estrangeira, que vivia ali agora como um cativo, como um prisioneiro, como um escravo, sem nenhum direito, e simplesmente relegado agora a ter a sua história completamente esquecida ou apagada. Mas exatamente naquela terra estrangeira, Daniel recebe uma projeção tão grande que o texto sagrado diz que Daniel naquele lugar se torna chefe de todos os sábios de Babilônia. E isso significa muito, sabe por quê? Porque Babilônia era o centro cultural daquela época. Babilônia era uma mega cidade, Babilônia era uma metrópole naquela época. Babilônia era o centro cultural do mundo de então. As pessoas mais inteligentes estavam em Babilônia, os maiores sábios estavam em Babilônia, os melhores cientistas estavam em Babilônia. Nabucodonosor, que começa a sua carreira como um jovem general, ainda seguindo os passos do seu pai, Nabopolassar, ele começa provando o seu valor e começa uma campanha exitosa de conquistas por todo o Oriente Médio, expandindo a atuação do Império Babilônico, até por fim derrotar o Egito, derrotar o que restava do Império Assírio e ganhar a chamada hegemonia mundial. Se torna agora o dono do mundo, o homem mais poderoso que havia na terra. E Babilônia se torna a capital do mundo de então, o centro cultural, um caldeirão de culturas. Havia gente de todo lugar que você pensar vivendo em Babilônia. Nabucodonosor, para enriquecer culturalmente Babilônia, ele trouxe pessoas de todas as nacionalidades para viver lá. E essas pessoas trouxeram toda a sua bagagem cultural, todo o seu conhecimento, todas as suas ciências. Portanto, naquele lugar tinha muita gente sábia, muita gente preparada, muita gente com elevado nível cultural. Muitos sábios havia naquela cidade. Mas a Bíblia diz que Daniel, um escravo expatriado, trazido da sua terra distante para viver como um cativo em Babilônia,
que não veio trazido como um sábio, como alguém entendido, como alguém importante, mas veio no meio dos escravos, dos cativos que foram arrancados de Judá e trazidos para a Babilônia. Aquele moço, diz a Bíblia, se torna chefe de todos os sábios da Babilônia. Louvado seja Deus! E tudo começa com essa decisão. Resolveu Daniel. Daniel tomou uma decisão. Daniel resolveu permanecer firme e não negar a sua fé, mesmo diante das maiores pressões que ele sofreu em Babilônia. E a decisão, queridos jovens, ela tem um poder muito grande, e a prova disso é o próprio Daniel. A decisão tomada por Daniel é uma decisão firme, porque o texto diz firmemente. Foi uma decisão firme, aquela decisão que você não volta atrás, aquela decisão que você não recua, que você não dá meia volta, que você decide e você vai em frente, custe o que custar. Foi isso que Daniel resolveu fazer. E isso mostra o valor de uma vida resolvida. Nós precisamos, queridos jovens, resolver a nossa própria vida. Tem gente até hoje com a vida toda enrolada, porque nunca tomou uma decisão, porque nunca resolveu o que tem de ser resolvido, e aí fica patinando na lama, sem sair do lugar. A vida não avança, não prospera, não alcança novos horizontes, não consegue levantar a cabeça para enxergar mais longe, porque a vida está enrolada, está amarrada, está mal resolvida. Tem coisas que precisam ser colocadas no lugar, para que a mão de Deus lá do céu possa se estender e fazer você avançar na direção do propósito que Ele tem para a sua vida. Louvado seja Deus! Mas enquanto o entrave não for removido, enquanto a decisão não for tomada, enquanto a situação não se resolver, nada vai acontecer de novo. A gente quer novidade, a gente quer coisa nova, a gente quer coisas novas de Deus, coisas novas do céu, mas não quer fazer aquilo que tem que ser feito para que Deus possa operar, agir poderosamente em nossa vida. O texto sagrado diz que eu e você temos que deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem coisa que não é propriamente pecado, mas é embaraço, é o que o texto está dizendo. Deixe o embaraço e deixa o pecado que tão de perto te rodeia. O pecado tem que ser deixado, mas o embaraço também tem que ser deixado para trás. O embaraço às vezes é um relacionamento, um sentimento que você tem que se libertar dele. Enquanto você não jogar isso para trás, enquanto você não fizer como Paulo que disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! Olha para essa moça, para esse rapaz perto de você e diga assim para ele: quem vive de passado é museu. Olha para frente, desapega, te liberta, resolve a tua vida. Tem coisa grande para você na frente. Não fique ancorado nas mágoas e sentimentos do passado. Não fique ancorado naquilo que está impedindo você de avançar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus nessa tarde. Aleluia! Daniel resolveu, louvado seja Deus, tomou uma firme decisão. E é embasado nesse exemplo lindo de Daniel que nós queremos falar sobre os valores inegociáveis da fé cristã. Você recebeu aí um pequeno esboço que nós preparamos para você acompanhar a ministração dessa tarde. Eu penso que não vamos conseguir falar tudo que está aí esboçado,
Nós vamos falar pelo menos alguma coisa daquilo que Deus colocou no nosso coração, para que você possa entender, querido jovem, a importância de você sair dessa MJ com uma decisão tomada, uma decisão firme, uma decisão resoluta, uma decisão que você não vai recuar, não vai voltar atrás, e uma decisão que vai mudar a tua vida daqui para frente, porque o que você decide hoje afeta os dias que ainda virão. Aquilo que você faz agora ecoa no teu futuro. A decisão que você toma hoje traça os rumos que a tua vida vai seguir daqui para frente. Então Deus nessa tarde trouxe você aqui a Porto Rico para que você tome as melhores decisões, e com a orientação do Espírito Santo de Deus, nesse tempo de tantas dúvidas que é o tempo da juventude, Deus vai do céu soprar na tua alma a oportunidade de tomar a firme decisão, e vai lhe orientar naquilo que você precisa fazer para estar alinhado com a vontade dele aqui nessa terra. Quantos podem dar glória ao nome de Jesus? Valores inegociáveis. Daniel permaneceu firme em Babilônia porque Daniel tinha valores inegociáveis, valores com os quais Daniel não negociava. Não tinha negócio, não tinha troca, não tinha compra e venda, não tinha concessões, não tinha abertura de espaço. Valores que Daniel preservava de maneira tão firme na sua vida, que ele estava disposto a pagar até com a própria vida por causa dos seus valores. E quando a gente fala em valores, querido jovem, é uma coisa que a sociedade hoje não sabe mais o que é, porque a sociedade hoje não preserva mais nenhum valor. Não existe mais valor moral na sociedade. Não existe mais um padrão de comportamento que seja louvável na sociedade. A sociedade hoje pisa por cima dos valores e padrões éticos e morais ensinados pela palavra de Deus. A sociedade hoje ensina que é proibido proibir, que a pessoa deve buscar qualquer coisa que lhe faça feliz, que o importante é ter prazer, que o importante é a autossatisfação. É uma doutrina diabólica que não é nova, é antiga, vem ainda lá da Grécia, chamada de hedonismo. O hedonismo é uma doutrina filosófica que diz que o prazer é o bem supremo, e que o ser humano deve buscar a sua própria satisfação, sem se importar com regras, sem se importar se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, sem se importar com os julgamentos da sociedade. A pessoa deve fazer aquilo que ela quiser e buscar a sua própria felicidade. E para isso, não importa a regra moral que tenha que ser quebrada. Para isso não importa o padrão ético que tem que ser pisado. O hedonismo na sociedade de hoje, aliado ao humanismo e ao antropocentrismo, que coloca o ser humano como um verdadeiro Deus, coloca o ser humano no pedestal para ser venerado, para ser adorado. E lamentavelmente essa cultura nefasta já adentrou os arraiais cristãos, e já temos hoje nas pregações e nos louvores muitas dessas heresias ensinadas por essas filosofias do diabo. E a sociedade hoje vive dessa forma. Não existem mais valores na sociedade de hoje. Mas nós, o povo de Deus, somos diferentes. E você tem que entender isso de uma vez por todas. Não há associação entre luz e trevas. Não há amizade entre igreja e mundo. Não há pacto entre Deus e o diabo. Não tem bandeirinha branca da paz entre inferno e céu. O que Deus ajuntou, não o separa o homem, diz a Bíblia. E eu vou dizer o contrário: o que Deus separou, também não tente juntar, porque não dá certo.
Quem separou a igreja de mundo foi Deus. Quem separou o pecado de santidade foi Deus. Quem separou o inferno de céu foi Deus. Deus fez uma nítida separação entre quem serve a Ele e quem não serve. Então não tente conciliar aquilo que é irreconciliável. O texto sagrado diz que a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus. E que se alguém quiser ser amigo do mundo, ele constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Amado, isso é muito pesado. Já pensou você ser taxado pela própria Bíblia, pela própria palavra, de inimigo de Deus? Deus me guarde disso. Oi? Por causa de uma bobagem. Se tornar inimigo de Deus por causa de um prazer efêmero, temporário, passageiro, que quando passa deixa um vazio maior do que a pessoa tinha antes de praticá-lo. Não vale a pena tentar juntar aquilo que Deus nitidamente separou. Quem tenta fazer isso sofre prejuízo. Daniel tinha valores com os quais ele não fazia negócio, louvado seja Deus. E eu pergunto para você, para a tua reflexão introspectiva: você tem algum valor que você não negocia de jeito nenhum? Que você não troca, que você não empresta, que você não dá, que você não vende, porque são valores tão importantes, de um valor tão imensurável, que você não faz negócio. Já viu alguém que tem alguma coisa, um bem, uma propriedade, uma casa, uma fazenda, um carro, seja o que for, e alguém chega e bota para comprar, e diz: bote o preço, diga quanto é que tu quer, diga quanto é essa propriedade, diga quanto é esse bem, eu quero te comprar, e você diz: eu não vendo por dinheiro nenhum dessa terra. Já viu alguém fazer isso? Não tem gente que faz isso? Não vende, e acabou a conversa. Não adianta, pode botar o dinheiro que for, pode me oferecer o que oferecer, eu não vendo isso aqui, eu não vendo. Tem gente que tem esse apego com coisa aqui da terra. Agora, por que alguém tem apego com esse tipo de coisa aqui da terra e não tem apego com os maiores bens que existem, que são os bens espirituais, louvado seja Deus? Os bens espirituais têm um valor que dinheiro nenhum dessa terra pode comprar. Daniel sabia disso. Ora, jovem, escuta o que eu vou dizer. Daniel estava nada mais nada menos que em Babilônia, uma cidade cosmopolita, uma cidade moderna na época, para os padrões da época, um lugar onde o pecado reinava, um lugar onde não tinha padrão ético, moral, aonde pecar era o padrão de vida da sociedade pagã que vivia em Babilônia. Daniel estava longe de casa, longe da sua terra, sem nenhuma perspectiva de poder um dia voltar para lá, sem nenhum fio de esperança que dissesse assim: tu vai voltar para lá e tu vai poder viver tudo aquilo que você viveu antes. Ele estava longe de casa, vivendo no cativeiro babilônico, numa cidade grande, na cidade mais importante que havia na época, uma cidade que oferecia todo tipo de prazeres que você puder imaginar. E era um adolescente, um jovem, talvez tivesse 17 anos, 16 anos, quando chegou em Babilônia. Ele poderia muito bem olhar e dizer assim: eu estou longe de casa, juntar se acabou, queimar Deus.